Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre: você sabe o que é produtividade tóxica? Espero que vocês estejam muito bem. É um prazer estar de novo no novo podcast aqui, trocando algumas informações com vocês, trazendo alguns conhecimentos. É sempre importante a gente poder fazer essa troca. E nesses últimos tempos eu tenho falado bastante lá no Instagram. Quem não me segue lá, olha, no @eu.fernandagonçalves, sobre produtividade. É um tema que eu sempre gostei muito. Produtividade, disciplina, são temas assim que tem muito a ver comigo, com a minha vida, com o que eu busquei para a minha vida. Então eu resolvi voltar a falar desse tema. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a gente pensar um pouco sobre isso, né? Como que a produtividade pode ser tóxica, Fernanda? Como assim? Então, o que acontece, né, no mundo em que a gente vive? Existem muitos padrões e a gente precisa, na verdade, né, olhar e ver se esses padrões fazem sentido pra gente. Mas quando a gente tá no que eu chamo de automático, na corrida da vida, naquele ciclo vicioso que você só consegue repetir, porque você acredita que se você parar de repetir esse ciclo você morre, você acaba entrando numa produtividade tóxica, que é a produtividade que o mundo quer te impor e que você sai fazendo, acreditando que é o melhor para você. E aí é sempre importante a gente refletir sobre os padrões que a gente adotou para saber se eles devem continuar acontecendo. É como vestir uma roupa, gente. É como quando a gente compra uma roupa, veste, usa por um tempo e daqui a pouco você olha e fala assim: essa roupa não tem mais nada a ver comigo, ela não combina mais com o meu estilo, com o meu jeito de vestir, vou doá-la. A gente precisa fazer essa reflexão não só com as nossas roupas, não só com os nossos sapatos, não só com os utensílios que a gente tem em casa, mas com a nossa própria forma de viver, né? De entender o que é estar nesse mundo, o significado que a gente está dando para isso e o que isso tem trazido de verdade, de retorno sincero, né? Para o nosso coração, para a nossa vida, para as pessoas que a gente ama. E essa produtividade tóxica é aquela produtividade que muitas vezes você só quer o resultado. Eu quero o resultado, meu resultado tem que ser esse, enquanto eu não conseguir esse resultado, eu não sossego o meu facho, eu tenho que conseguir, e você só pensa no resultado o tempo inteiro. E esquece de curtir, de aprender a caminhada, o processo. O processo é mais importante que o resultado. Se você pode parar para pensar se alguma vez na sua vida você já agiu só assim, pensando no resultado, e quando o resultado chegou você deve ter se perguntado: era isso? Era isso que eu tanto queria? Porque fatalmente você não curtiu o processo. Você não aproveitou o que o processo trouxe para você trabalhar, inclusive, uma versão melhor de você mesmo. E a gente precisa entender que na vida a gente sempre vai ter algum tipo de resultado. Depende por qual ângulo você quer olhar. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser neutro. Ele é um resultado. O resultado é o resultado. Mas e como foi o processo para chegar nesse resultado? O que você aprendeu? Como é que foi a caminhada? Quais foram as pessoas, né, que você mais interagiu? Quais foram as pessoas que você conheceu? Quais foram as pessoas que ficaram lá e você continuou esse processo? São essas questões. O que você aprendeu? Onde você errou? Como você acertou? Essas são questões muito mais importantes e que fazem muito mais sentido pra gente do que simplesmente o resultado final.
E aprender a curtir, né, o processo, a querer de fato aprender com essa caminhada, é uma escolha também de cada um de nós, onde a gente entende que existe uma expectativa de um resultado natural, tá? Mas o foco não está só no resultado em si, ele está também no processo de aprendizagem, em quem a gente vai se tornar quando a gente chegar nesse resultado. Uma outra coisa que eu acho importante e que é muito colocado hoje e que atrapalha muito a gente é também a questão da gente começar a se comparar com outras pessoas do nosso segmento de trabalho, mas pessoas que estão muito além, estão anos na nossa frente, começaram antes, estão bem, e a gente, claro, quer modelar essas pessoas, mas modelar é uma coisa e comparar é outra. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender que a comparação é uma via dolorosa de uma produtividade tóxica, em que você quer ter os mesmos resultados daquela pessoa, quando você não trilhou nem um terço do caminho dela. E mesmo que tenha trilhado, o que a gente precisa entender é que aquela pessoa tem uma outra história. Você tem uma história, eu tenho uma história, aquela pessoa tem uma outra história. E a gente muitas vezes faz a comparação e acaba sendo injusto conosco e nos maltratando, enfim, nos autoflagelando por situações que nem tem como comparar. A gente não tem como comparar. Cada um é um ser, não tem como a gente comparar. E não sei por que a gente insiste nisso, em achar que isso é normal. Eu preciso me comparar com alguém, preciso me comparar com alguém, qual vai ser minha métrica? A sua métrica é com você. A sua métrica é com o seu eu do passado. A sua métrica não é com o eu de outra pessoa. Enquanto a gente pensar dessa forma, que eu preciso ser melhor do que fulano, cicrano, você vai sofrer muito. O seu processo para chegar no resultado vai ser muito doloroso. E será que esse é o melhor caminho? Eu acredito que não. Até porque, como eu disse, como nós somos seres diferentes, nós vamos fazer diferente. Ninguém vai fazer igual a outra pessoa. Não tem como ser cópia da outra pessoa. Então, o mais importante é quando a gente começa de verdade a entender essas coisas. E, mais do que entender, colocar em prática na nossa vida. Deixar de querer vestir padrões que não nos cabem mais. Ou que não fazem mais sentido pra gente. Padrões que já estão ultrapassados. Porque hoje você tem mais conhecimento, você não tem o conhecimento anterior. Você é um eu diferente, você não é o mesmo eu do passado. Então você tem aprendizados, você tem quilometragem a mais do que o seu eu do passado. E por isso hoje você entende que de repente um padrão que você tinha lá atrás, hoje esse padrão não lhe serve mais, está tudo bem. Isso não quer dizer que você vai ser improdutivo. Quantas vezes disseram pra gente que uma pessoa produtiva é aquela que trabalha 12, 14, 16 horas por dia? E muitas vezes, ou se não na maioria das vezes, essas pessoas são improdutivas, por isso que elas trabalham tanto. Porque elas não conseguem focar, fazer algo e entregar. Elas param, elas são multitarefas, elas querem fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, não fazem nada e por isso precisam cada vez trabalhar mais horas, mais horas, mais horas. E aí, como é que fica a qualidade de vida? Como é que fica a produtividade de uma pessoa que está 12 horas trabalhando direto? Eu acredito que essa pessoa, com a quantidade de horas, ela vai começar a ficar improdutiva, ela vai começar a render menos. Porque ela começa a perder muita energia e começa a ficar cansada no meio desse processo. Então não é a quantidade de horas que você trabalha, mas a qualidade do que você entrega. Eu já pensei há muito tempo atrás, né, quando eu tinha lá meus 20 anos, que trabalhar muito era o que ia me deixar muito bem de vida. Então eu tinha que ser uma pessoa que tinha que ter trabalho direto, durante a semana, final de semana. Eu sempre trabalhei com várias coisas. Eu lembro, né, que quando eu tinha carteira assinada, seletista,
Eu fazia bico no final de semana, eu queria sempre estar me ocupando com alguma coisa, trazendo dinheiro, enfim. Só que aí vem a questão, e a minha qualidade de vida era boa? Não era boa, porque eu estava sempre me ocupando com o trabalho. E onde está o meu descanso, onde está o meu lazer, aonde está o meu ócio produtivo, porque o ócio também é produtivo. Então assim, a gente vai aprendendo, né, com os nossos erros e acertos, o que faz bem pra gente e o que não faz. Agora, o que a gente não pode é permanecer num padrão que a gente já identificou, que não nos cabe mais, que não nos serve mais, e continuar nesse padrão com medo do que as outras pessoas vão dizer. Ah, agora você trabalha menos, agora você tá só na moleza, né? Nossa, que trabalho bom, hein? Que vida fácil. E aí eu te pergunto, aquela pessoa que tá falando que hoje você tem uma vida fácil, que você tem um trabalho bom, já olhou pra sua história? Não, né? Provavelmente ela não conhece. Ela não sabe de onde você veio, ela não sabe tudo que você plantou. Mas, e quantas vezes a gente ainda escuta essas pessoas e ainda se ofende ou fica chateada? Ah lá, tá falando, né, que meu trabalho é fácil. Se você sabe da sua história, você sabe que você não tem que levar isso em consideração. Tem que deixar isso pra lá. Mas entendendo o seu processo e agradecendo por você estar hoje do jeito que você está, porque você buscou isso, você trabalhou para isso. Então, gente, vale a pena a gente estar sempre olhando para o que faz sentido pra gente, o que a gente acredita que é produtividade pra gente, sabe? E largar esses padrões que muitas vezes são impostos, muitas vezes por líderes, né, chefes. Ah, essa pessoa pra mim não trabalha, ela não produz, olha só, ela vem aqui, faz o trabalho e entrega. As pessoas têm concepções diferentes do que é produtividade. E aí cabe a gente respeitar. Aquela pessoa que acredita que produtividade é aquela pessoa que trabalha 14 horas por dia, ela, tudo bem, tá tudo certo. Ninguém tem que acreditar fielmente no que eu estou falando aqui. Eu estou colocando a minha posição, no que eu acredito. E vamos respeitar o que as outras pessoas acreditam, mesmo que seja diferente. Aí que tá, né, o grande lance da gente viver de forma respeitosa, honesta, consciente com as outras pessoas. É respeitar a ideia dos outros, o que os outros pensam. Agora, eu acredito muito que a produtividade é fazer o que você ama, porque aí você produz mais, você tem os seus momentos de criatividade, de ápice, né? Aquela coisa que você faz que se você não estivesse sendo pago, você faria de qualquer jeito, porque você ama. E o processo, amar o processo, curtir o processo, aproveitar o processo, acolher o processo e não só pensar no resultado. O resultado vai ser a consequência do processo, mas sem ficar naquela questão paranoica de que o resultado tem que ser esse, o resultado tem que ser esse. E aí a gente se cobra demais e acaba não dando o verdadeiro mérito pra gente quando chega num determinado resultado, que pode não ser exatamente aquele que você tanto quis. Mas e o que você aprendeu durante essa jornada? Isso também tem que ser levado em consideração sempre. E vale a pena a gente poder olhar isso, né, com bons olhos, com um coração acolhedor, de que nós não somos máquinas. Por mais que existam empresas que achem que a gente deva ser uma máquina, líderes que acreditam nisso, pessoas que acham que só quem trabalha muitas horas por dia que realmente tem produtividade, mas que a gente consiga acolher também os nossos momentos de descanso, do ócio, porque eles vão nos dar mais energia para que a gente possa voltar trabalhando com muito mais produtividade, muito mais qualidade, muito mais energia, muito mais sinergia, muito mais entrega. Então, que a gente possa refletir sobre esses padrões que são impostos pela sociedade, de que a gente tem que se matar de trabalhar, e ou é isso ou nada. Ou você se mata de trabalhar ou você vai passar fome, porque é assim
Ou não tem outro jeito? Será? Então sempre questione, sempre pergunte, né? Será que não pode ser diferente? Será que não pode ser melhor? Será que não pode ser mais saudável para mim? Será que não pode ser mais divertido? Será que não pode ser mais alegre? Será que não pode ser mais flexível, mais amoroso? Sempre pode. Só que para isso, a gente precisa começar a pensar fora da caixa e começar a entender que nem sempre o padrão que serve para o outro, ou que serviu até para mim há muito tempo atrás, hoje ainda me cabe ou ainda me serve. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você sabe o que é produtividade tóxica? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.